Nós estamos numa série de mensagens, conversando já desde o primeiro culto deste ano. E aqui nós temos a nossa caixa de planos, de projetos, de alvos, de sonhos, de objetivos. Então nós lançamos um desafio para a igreja. No primeiro culto, você que quer viver um ano diferente, um ano de 2016, e você quer orar sobre isso, trabalhar sobre isso, então desafiei a igreja a colocar os seus projetos, seus planos, e colocar aqui nessa urna, que nós vamos abrir ela mais ou menos no dia, uma semana antes, na semana do Natal, e aí você vai pegar e poder abrir os seus planos e checar, você conseguiu esse, consegui esses. Conversando com alguns irmãos, alguns já falaram, pastor, olha, Deus me respondeu tão rápido, as coisas estão acontecendo tão rápido, porque teve um objetivo. Amém? Nós como igreja temos o objetivo de ganhar 10 pessoas e discipulá-las e batizá-las nesse ano. Temos também como alvo, como igreja, mais 2 células neste ano, certo? Então nós estamos orando sobre isso. E nós, aqui na nossa oração diária, colocamos os pedidos, colocamos os projetos, oramos por o que estão aqui. Nós, todos os cultos, vamos orar pelos projetos e sonhos que estão aqui. Amém? Se você quer colocar o seu, ainda dá tempo até o final desse mês. Ok? Primeira semana, no primeiro domingo, nós falamos sobre algumas verdades ou alguns pontos que nós temos que priorizar para ter um ano melhor de 2016. E um das primeiras pontos que nós priorizamos nesse ano foi a palavra de Deus. Primeira semana nós falamos sobre a palavra de Deus. Se nós queremos ter um ano diferente, viver uma vida diferente, não mais empurrando com a barriga, não mais vivendo como nós vivemos os anos anteriores, nós temos que ter a nossa vida baseada na palavra de Deus. Não é baseado no testemunho do pastor tal, não é baseado no livro tal, mas baseado na palavra de Deus. Eu tenho certeza, se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, a sua vida vai ser transformada por ela. Amém? Semana passada nós falamos sobre oração. Se nós queremos viver uma vida diferente, temos que conhecer a palavra de Deus e temos que ter intimidade com Deus. De que forma nós fazemos isso? Através da oração. Conhecer a Deus, se deixar ser conhecido, deixar Deus conhecer os nossos sonhos, deixar Deus conhecer os nossos objetivos, as nossas metas, fazer os nossos planos e deixar Deus mudá-los, Deus alterá-los a qualquer momento, a qualquer instante. Mas eu sei que Ele é Deus, mas sei também que Ele é meu Pai. Eu sei que Ele trabalha por mim, eu sei que Ele quer o meu bem. De que forma eu desenvolvo isso? Através de uma vida íntima de oração. Quem assistiu o filme Parto de Guerra? Você foi abençoado? Amém? Entenderam a mensagem? Que cada um de nós venhamos viver uma vida diferente. E nessa semana, queria que a Roberta colocasse para nós. Aproveite os meios de graça que Ele nos concede. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é meios de graça, pastor? O que Deus nos concede? De que forma eu participo desses meios de graça? E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso nessa noite. Então, o nosso texto está no livro de Hebreus, capítulo 10, verso de número 25. Hebreus, a parte A do capítulo. Capítulo 10, verso de número 25. Diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais,
quando vocês veem que se aproxima o dia. Feche seus olhos. Papai querido, esta é a tua palavra. Nesta noite, Senhor, mais uma vez, pedimos que o Senhor fale conosco. Senhor, de uma forma clara, objetiva, Deus, singular a cada um de nós. Porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe, Senhor, das nossas falhas, das nossas dúvidas, dos nossos sonhos. O Senhor sabe, Senhor, ó Pai, o que está na nossa mente, no nosso coração, o que tem ocupado, Senhor, a nossa mente. Pai, em nome de Jesus, fala com cada um de nós, ó Pai, de uma forma, ó Deus, que nós possamos compreendê-la, ouvi-la e praticá-la. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? O que é meio de graças? Meio de graça é aquilo que Deus nos concede. A igreja é um meio de graça. O que é a igreja, pastor? A igreja, a palavra eclésia quer dizer chamados para fora. Chamados da onde? Fora da onde? Do sistema do mundo. Porque aí fora se ensina alguns valores totalmente contrários à palavra de Deus. Aí fora se vive situações que a palavra de Deus abomina. Então, os que foram chamados para fora desse sistema estão na igreja que foi fundada a partir do sacrifício de Jesus Cristo. A partir dali, a pedra fundamental é Jesus Cristo. A igreja é chamada a noiva de Cristo. Ela está sendo preparada para se encontrar com o noivo que é Jesus Cristo. Então, igrejas são aqueles que foram chamados do sistema mundano. Se você estiver com problema no seu casamento, se você estiver passando por dificuldade no seu casamento, e você vai conversar com uma pessoa aí fora, a primeira coisa que ela vai dizer para você, larga ele, larga ela, casa de novo, procure um outro, vai ser feliz. A Bíblia vai dizer, não, perdoa, entenda, compreenda, ande mais uma milha, tente viver a situação do outro, se compadecer da situação, ame, se doe. Porque a Bíblia vai dizer, o casamento é para uma vida toda. Deixará o homem, o pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Então, o sistema do mundo, eles não está baseado em Deus. O sistema do mundo está baseado no aqui e agora, no prazer. Nesse mundo apenas, vivendo a situação hoje. A palavra de Deus está nos preparando para uma vida eterna com Deus. É como se fosse uma preparação de um jogo, onde nós estamos agora nos treinos para entrarmos no dia que o Senhor vai nos chamarmos para que nós venhamos viver uma vida com Ele eternamente. E aqui nesse mundo Ele vai colocar situações na nossa vida onde nós temos a palavra de Deus e onde nós temos os pensamentos do mundo. Onde nós temos os conselhos de Deus e os conselhos do mundo. Onde nós temos a vida que o mundo vive lá fora e a vida que Deus nos proporciona. E como eu vou ser agraciado, como eu vou entender os meios de graça de Deus? Através da igreja. E aonde está esses textos, pastor? Onde que a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 2. Paulo falando à igreja de Corinto, olha o que ele fala no 11, 2 Coríntios 11, verso de número 2. Olha o que ele diz. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Paulo, então, está falando à igreja de Corinto, eu quero ensinar você.
vocês a viver tudo que Deus, que Jesus nos ensinou. Porque eu tenho zelo por vocês, para que vocês vivam uma vida cada vez mais digna diante de Deus, para que vocês vivam a vida mais correta diante de Deus. Por isso que eu chamo a atenção de vocês, por isso que eu mostro os erros de vocês, por isso que eu corrijo vocês em amor, porque o meu zelo por vocês é entregar vocês a um único marido, apresentar vocês ao noivo, Jesus Cristo, uma noiva pura, sem mácula, sem mancha. Um outro texto, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, verso de número 9. Livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, bem no final mesmo. Nove. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheios das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venham, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então nós como igreja somos a noiva, que estamos sendo ataviada, preparada para nos encontrar com Cristo. E essa noiva tem que ser ensinada como viver, como proceder para agradar o seu noivo, para agradar o seu marido. E ela está sendo preparada por nós, pelo Senhor, para nos encontrarmos com Ele. Eu ouvi uma ilustração, quero compartilhar com vocês. Um certo homem que já frequentava a igreja já há 30 anos, ele falou: eu devo ter ouvido mais ou menos uns 3 mil sermões na minha vida, mas eu não consigo me lembrar de nenhum deles sequer. Eu penso que estou perdendo o meu tempo de ir à igreja nesses 30 anos. Isso era uma enquete que acontecia num programa de rádio todas as quinta-feiras. E aí uma certa pessoa ouvindo e esse editor-chefe desta rádio começou a colocar o assunto na rádio, e ele ouviu outra pessoa falando a seguinte resposta a esse homem: estou casado com a minha esposa já faz 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado para mim umas 32 mil refeições. Mas eu não me lembro do cardápio de nenhuma delas. Eu só me lembro que eu fui alimentado por todas essas refeições. E se eu não tivesse me alimentado, eu estaria fraco, raquítico. Às vezes, pudesse até morrer. Da mesma forma, eu e você, eu posso perguntar aqui para você, qual foi a minha pregação de dezembro? Primeira semana de dezembro. Alguém lembra? Dificilmente. Mas naquele dia, Deus falou com você. Naquele dia, o alimento necessário que eu e você precisávamos, nós recebemos. Da mesma forma como nós somos nutridos, alimentados diariamente com o nosso alimento físico, toda vez que você vem à igreja, você é alimentado espiritualmente. Amém? Você é nutrido espiritualmente. Deus fala com você de uma forma simples, de uma forma que você precisa. Aonde eu vou ouvir de Deus, se não na igreja? Aonde eu vou ser ministrado na minha vida? Na igreja. Por que temos que ir à igreja todos os domingos?
Porque nós temos uma semana inteira para trabalhar. E temos um dia para o descanso. E temos um dia para agradecer a Deus por tudo que aconteceu naquela semana. Uma frase do homem que foi chamado Príncipe dos Pecadores, Charles Spurgeon, pregador, Príncipe dos Pregadores. Obrigado, Paulo. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo Evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas, rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. Muitas vezes nós trocamos um meio de graça por coisas banais. Trocamos um meio de graça por situações, às vezes por causa do frio. Mas quantos de nós não saímos de casa para ir até onde está muito frio? Para esquiar, para fazer boneco de neve, para tirar foto. Mas quando vem um frio e vem uma reportagem dizendo vai acontecer um frio em Aitken, como nunca aconteceu, vai chegar a -5. As pessoas não saem de casa. Mas para ir num esqui, -10 ou -15, a pessoa sai de casa, alegre, se prepara para aquele momento, para aquela situação, para viver aquela situação. Mas quando eu vou ser alimentado, quando eu vou, nesse momento que nós estamos aqui como congregação, nós vamos cultuar a Deus juntos. Porque no meio de semana, cada um cultua a Deus na sua casa, tendo o seu momento de oração, tendo o seu momento de leitura. Mas quando nós nos reunimos aqui como igreja, nós juntos, como irmãos, cultuamos a Deus. Damos graças a Deus, glorificamos o nome de Deus. Quando nós cantamos louvores, nós não cantamos por louvor aqui à frente. Nós cantamos para Deus. Nós estamos exaltando o nome de Deus. Nenhuma canção aqui termina, eu louvarei o pastor Claudinei. Tem. Porque nós não fazemos culto a homens, nós cultuamos ao Criador de todas as coisas. Amém? É para isso que nós nos reunimos aqui. E a palavra de Deus, ela vai nos fortalecer, vai nos alimentar. É na igreja que nós somos alimentados. Um outro texto que eu quero ler com vocês está no livro de Isaías, capítulo 56, versos 7 e 8. A igreja não é algo humano. Ela não foi instituída por homens. Ela foi instituída por Deus. Isaías 56, versos 7 e 8. Olha que o profeta, conhecido como o profeta mais evangélico do Velho Testamento, diz a respeito. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já lhe ajuntaram. Quem estabeleceu a igreja foi o Senhor Deus. A igreja é de Jesus Cristo. Eu sou o presidente dessa igreja junto com a diretoria, mas eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Temos responsabilidade sobre ela. Temos responsabilidade sobre o pagamento do aluguel, da água, da luz, do gás. Mas a igreja não é essas paredes, a igreja somos nós. Amém? Eu e você, que juntos nós nos tornamos uma comunidade, filhos do mesmo Pai. Quando Jesus entrou na nossa vida e abriu os nossos olhos espirituais e mostrou as nossas condições, nossa condição de pecador,
Nós entendemos que nós estávamos longe de Deus. E aí uma comunidade, uma igreja como essa nos abraçou. E agora começou a nos ensinar. Porque a Bíblia diz que nós somos recém-nascidos, nascemos de novo para Deus. Nós somos crianças espirituais, nenéns espirituais que vão começar a se alimentar para crescer numa nova vida. E aonde eu e você vamos ser alimentados? Na igreja. Aonde eu e você vamos crescer? No meio da igreja. Aonde eu e você vamos ver exemplos de bons cristãos? Na igreja. Só que, por outro lado, as pessoas quando vêm à igreja, elas pensam que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. Pensam que na igreja não tem pessoas com dificuldades, são todas perfeitas. Mesma coisa quando você come num restaurante. Você vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí às vezes mais de ano no restaurante. E aí você, um dia na salada, pega aquela lagartinha. E você chama o garçom, fala, garçom, tem uma lagarta no meu prato. Eu não quero mais comer nesse restaurante. E sai falando mal para todo mundo daquele restaurante. Mas você se esqueceu que por meses, por ano, você se alimentou naquele restaurante. Mesma coisa acontece com a igreja. As pessoas quando vêm para a igreja pensam que o pastor é perfeito, que os irmãos são perfeitos. Aí quando vê defeito em uma pessoa, em outra pessoa, o pastor passou por mim, já teve ocasião que eu passei por uma pessoa na prefeitura e não vi essa pessoa. Não vi mesmo, porque a minha cabeça, além da igreja, tem o trabalho, tem a família, tem a pregação de domingo, tem a pregação da célula, tem o Tadel, e mais os meus problemas particulares, a mãe no Brasil, meus irmãos que ainda não conhecem Jesus, tem tantas outras situações. E eu passei por aquela pessoa e não vi. Aí o pai daquela pessoa veio falar para mim, pastor, a minha filha ficou muito chateada com o senhor. Falei, querido, porque o senhor passou por ela e não cumprimentou. Falei, me perdoe, eu não a vi. Mas não tem como. Eu falei, eu não a vi. Eu não a vi. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e querem encontrar pessoas perfeitas. Esquecemos que a igreja é pessoas que foram chamados para fora. Paulo falou muito bem aqui. Paulo Destro, não é o Paulo da Bíblia, é o Paulo Destro. Todos somos pecadores. Fomos chamados ao arrependimento. Cada um de nós veio de uma situação. Às vezes um tinha problema com álcool, às vezes um tinha problemas com a língua, outros tinham problemas financeiros, outros com problemas conjugais, outros com situações, N situações. Estávamos vivendo no sistema do mundo, estávamos vivendo para o mundo, estávamos vivendo aqui e agora, somente para o nosso prazer. Não importava em quem nós tínhamos que pisar para subir. Não importava o que nós tínhamos que fazer, enganar, mentir, porque era normal. Porque todos mentem, porque todos enganam, todos ultrapassam, todos aproveitam. Então, a igreja, ela é muitas vezes colocada como um hospital, onde as pessoas estão em tratamento. Porque Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Para aqueles que têm problemas, para aqueles que têm dificuldades a vencer, para aqueles que estão passando situações, eu vim para esse. Então, quando a pessoa vem para a igreja, ela quer encontrar pessoas perfeitas. E às vezes elas se decepcionam. Como aquele homem que achou uma lagarta na sua salada. Aí sai falando mal da igreja, sai falando mal do pastor. E às vezes sai falando mal de Deus. Ontem eu estava vendo uma reportagem onde
algumas crianças foram abusadas por um padre. Esse padre viveu 84 anos. A igreja sabia que esse padre fazia algumas coisas erradas. O que a igreja fazia? Mudava o padre de congregação. Estou falando de padre, poderia falar de pastor, poderia falar de qualquer outro, mas a reportagem era sobre um padre. E estava falando dos relatos dessas meninas na época que foram abusadas sexualmente por esse padre. E elas dizem: nós achávamos que nós estávamos sendo escolhida por Deus quando Ele nos escolheu. E Ele nos abraçava e nós sentimos pessoas especiais. Nós esperávamos de um sacerdote que é representante de Deus, que jamais iam fazer isso conosco. Mas com o passar do tempo, nós entendemos que isso era errado. A igreja hoje, infelizmente, ela não é bem vista. Não só a igreja evangélica, mas a igreja católica, várias outras igrejas. Porque muitos que estão na igreja não vivem a palavra de Deus, não são luz lá fora, não dão sabor lá fora. A Bíblia diz: por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. A igreja é um lugar onde nós somos cuidados. Por que eu tenho que ir à igreja? Porque só na igreja você vai ser alimentado espiritualmente. No esqui você não vai ouvir de Deus, eu já disse isso. Na balada você não vai ouvir de Deus. Na praia você não vai ouvir de Deus. Nos barzinhos você não vai ouvir de Deus. Somente na igreja você vai conhecer e entender qual é o plano de Deus para mim e para você. Amém? Muito bem. Segundo, por que a célula é importante para o meu crescimento? Na igreja, nós somos alimentados todos os domingos. Mas eu estou trazendo uma palavra aqui, você não pode me interromper. Porque eu tenho até às 7h30 para terminar essa mensagem. Mas na célula você é uma pequena família, pequeno grupo. Lá você pode tirar dúvidas. Lá você pode perguntar. Lá você pode abrir o coração. Lá você pode dizer: olha, ora por mim. Estou vivendo uma dificuldade. Você tem um líder da célula, você tem um vice-líder, você tem uma casa onde se reúne, você tem um local onde se reúne. E ali você cresce. Que jeito que eu cresço? Muito bem. Hebreus 10, 25, assim, não, já lemos, né, mas diz: não deixando de a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes admoesto-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que já vai se aproximando o dia. Lá nós temos o testemunho. E eu coloquei no nosso esboço da semana passada a oração. Nós oramos por algo, naquela semana e na outra semana o líder vai perguntar: nós oramos pela aquela dificuldade, o que aconteceu? Aí nós temos o testemunho. Ah, meu pai estava assim, a minha mãe estava assim, hoje, graças a Deus, saiu daquele quadro. Ah, aquele documento que estava parado, veio um advogado e começou a trabalhar no processo. Lá nós temos o testemunho. Qual é o testemunho? A palavra de Deus na prática. Não é simplesmente uma palavra, mas você está vendo o testemunho das pessoas.
Ah, eu vivia uma vida assim, assim, assim. Mas Cristo entrou na minha vida e hoje eu sou um novo homem, sou uma nova mulher. Eu entendi que fazer assim, da forma que eu fazia, estava errado. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida. E hoje eu estou crescendo no conhecimento de Deus. Talvez você não pôde vir no domingo. Teve um trabalho, teve um incidente, nevou, estava chovendo muito, aconteceu algo e você não pôde estar ali. Na célula você é alimentado. Essa palavra que foi pregada aqui hoje vai ser pregada ou vai ser relembrada de uma outra forma. Aí você pode dizer, mas o pastor falou uma palavra eclésia. O que é eclésia? Da onde vem? Vem do grego? Vem do hebraico? Por que usou essa palavra? É a mesma palavra em espanhol, que é eclésia. E lá você pode tirar a sua dúvida. Lá também, no livro de 2 Tessalonicenses 1,11, diz assim: por isso também rogo-vos sempre a vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Apóstolo Paulo aqui nos fala que lá nós oramos um pelos outros, na célula. Lá na célula você vai poder abrir o seu coração e dizer, olha, eu estou passando essa e essa dificuldade. Preciso de ajuda em oração para vencer essa situação. Preciso de ajuda para um teste. Me ajude em oração. Lá, eu e você podemos falar num lugar seguro, onde as pessoas vão ouvir e vão entender, e vão se compadecer, e vão me ajudar, e vão estender a mão para mim. Lá, muitas vezes, a dificuldade financeira, eu vou abrir o coração. Lá, muitas vezes, eu vou dizer, olha, preciso de uma ajuda, gente. Vou me mudar tal dia. A célula está lá para isso. Olha, gostaria de fazer um chá de bebê, gostaria de fazer isso, aquilo outro. Na célula, aonde nós temos liberdade, nós conhecemos uns aos outros. Amém? Muito bem. Nós temos uma visão e nós temos uma missão. A nossa visão é cada casa uma célula e cada membro um discípulo comprometido. De que forma eu vou entender que a minha célula, ela pode se tornar, a minha casa pode se tornar uma igreja? Às vezes é uma igreja só com a minha família. E em casa, as pessoas que vão lá são bem recebidas, como na igreja. Eu trato a minha esposa bem como a trato na igreja. Trato o meu esposo como eu o trato bem na igreja. Trato os meus filhos como trato bem na igreja. Cada casa uma igreja. Cada membro um discípulo comprometido. Antes era um privilégio somente de algumas pessoas que tinham acesso à palavra de Deus, que estudavam a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus é para todos. E uma regra da hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, é: todos nós temos que estudar a palavra de Deus para sermos transformados. Ela não veio para nos informar, ela veio para nos transformar. E tudo que é pregado, você tem que saber se está correto ou não. Porque eu já falei sobre isso, às vezes, quando eu e você não conhecemos a palavra de Deus, nós somos levados para outro caminho. Eu e você temos que conhecer a palavra de Deus.
Eu e você temos que meditar na palavra de Deus. E por isso que eu quero lançar aqui um desafio. Mês de fevereiro nós vamos ler o livro de João. A igreja, como igreja, o livro de João, nós vamos estudar o livro de João. No mês de março, nós vamos estudar o livro de Lucas. E nós vamos pregar sobre João, nós vamos pregar sobre Lucas em fevereiro e março. Você tem um mês para estudar o livro. Você tem um mês para ver o que Jesus está falando nesse livro. Você tem um mês para entender o propósito de João escrevendo para mim e para você. Então, a partir de fevereiro, nós vamos estudar o livro de João. Em março, nós vamos estudar o livro de Lucas. E nós vamos pregar sobre Lucas, e nós vamos pregar sobre João. E aí você vai estudar. Se nós pregarmos alguma coisa do que está fora do livro, você vai saber. Se é um alimento bom ou não. Se está correto ou não. Se é dessa forma que eu aplico ou não. Amém, queridos? Muito bem. Terceiro ponto. Por que tem que ir às vigílias, às conferências, os cursos? Conferência, cursos, célula, igreja, são meios de graça que Deus nos concede. Nós trabalhamos aqui com 2 cursos. Tem mais curso do curso da Universidade da Família. Mas nós trabalhamos com Casados para Sempre. E trabalhamos com Educando Filhos à Maneira de Deus. O que são esses cursos? São a Bíblia sistemática, separada somente para esse assunto. Como se deve ser um marido? Como se deve ser uma esposa? Qual é o papel do marido? Qual é o papel da esposa? Se eu e você entendermos e praticarmos conforme a palavra de Deus, não é que o nosso casamento vai ser perfeito. Mas quando surgir os atritos, nós vamos saber resolver. Não mais com palavras torpes, não mais com situações, às vezes, até de agressões físicas. Mas nós vamos poder sentar e conversar e dizer, olha, eu sei que eu não estou fazendo o meu papel de homem nessa casa. Eu sei que estou deixando a desejar o meu papel de esposa. Porque eu vou entender o que Deus, não é o pastor, não é a igreja, Deus está me ensinando como ser um homem, sacerdote, no meu lar, na minha casa. Se eu pratico a palavra de Deus, o meu lar vai se tornar mais agradável. O meu lar vai se tornar mais seguro e tranquilo para os meus filhos. Os meus filhos não vão ter problema nenhum quando sair para buscar um emprego, sair para ir para a escola. Vão ser crianças seguras aonde quer que eles estão. Porque eu sei o meu papel, sei para o que foi chamado por Deus. Amém? O outro curso, que é o Educando Filhos à Maneira de Deus, eu vou educar os meus filhos, de acordo com os princípios de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu recebi do meu pai me tratou assim, minha mãe me tratou assim. E eu vou continuar agora aplicando na vida dos meus filhos, não é dessa forma. Eu agora vou jogar tudo fora que eu aprendi e vou mergulhar na palavra de Deus e vou ensinar o meu filho, vou educá-lo conforme a vontade de Deus. Hoje nós temos tantas coisas acontecendo por aí. Filhos matando os pais, pais jogando os filhos recém-nascidos no lixo. Cadê o amor? Cadê a gratidão de um filho para com um pai? Cadê o amor protetor, seguro dos pais para com os filhos? Infelizmente, há um estudo onde diz que os maiores abusos de violência física,
e até violência sexual acontece dos pais dentro de casa para com os filhos. Que criaturas, que pessoas estão criando outras pessoas. Se nós entendermos quais são os valores de Deus para uma família, quais são os valores de Deus para a educação dos filhos, com certeza nós vamos ter pessoas que vão influenciar uma outra geração, vão influenciar o meio onde eles estão. E não vão ser influenciados pelo mundo. Por quê? Aprenderam em casa, aprenderam com os seus pais, não aprenderam lá fora. Amém, queridos? Por que eu preciso ir às vigílias, pastor? Nós temos uma vigília a cada um mês. Na vigília, nós agora derramamos o nosso coração diante de Deus, no meio da família. Você só faz algumas coisas em casa. Não vou dizer o que você faz em casa, certo? Mas tem coisa que você não faz no meio da rua, não é verdade? Tem brincadeira que você não faz no meio da rua, você faz em casa só. Você anda de qualquer jeito em casa, não é verdade? Você não vai para o shopping de qualquer jeito. Ou vai? Não vai. Você vai, as mulheres vão passar uma maquiagem, vão trocar de roupa. O homem até vai, agora a mulher não vai não. Não é verdade? Na vigília você está no meio da família. Você vai abrir o seu coração. Você vai ter liberdade de ajoelhar, de sentar, de chorar, de gritar, de falar com Deus, junto com os irmãos. E aqui Deus trabalha de uma forma simples, de uma forma diferente. Ele derrama a sua graça. Às vezes o Senhor coloca no seu coração, no meu coração, para orar, interceder por outra pessoa. E às vezes a pessoa saiu de casa e falou assim: eu vou nessa vigília, mas Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Eu preciso ouvir a sua voz. Aí de repente vem aquele irmão, aquela irmã, te abraça e fala: eu quero orar com você. Deus te ama. Deus tem um propósito grande na sua vida. Deus sabe da sua dificuldade. Ele não se esqueceu de você. Ele está pronto a te socorrer a qualquer momento. E aí a pessoa deságua, chorando. Deus falou comigo. E quando vem uma conferência, são pessoas que têm experiências diferentes da minha e de você. Estão vivendo em situações diferentes. Pessoas que estão correndo o mundo, que viram coisas que eu e você não viu. Então Deus nos traz essas pessoas aqui, nesta igreja, ou em qualquer outro lugar, qualquer outra igreja, e ele vai compartilhar, ou ela vai compartilhar o que Deus tem feito em outros países. E você vai ficar maravilhado. Deus está fazendo isso na China, Deus está fazendo isso na Austrália, Deus está fazendo isso na África. Eu não posso ir lá. Talvez você não pode ir lá. Mas Deus escolheu algumas pessoas que estão correndo o mundo, pregando a palavra de Deus. E naquele momento, ele é um canal de bênção na minha e na sua vida. Quando nós olhamos a biografia de Billy Graham, ele enchia estádios e pregava uma pregação simples. Falava do amor de Cristo, da salvação em Cristo, dos pecados e do arrependimento. Mais nada. E milhares de pessoas enchiam estádios para ouvir Billy Graham. Hoje, acho que está com 90 e poucos anos, ainda vivo. Quando nós não valorizamos as coisas de Deus, quando nós não priorizamos os meios de graça de Deus, nós começamos a nos alimentar
de algumas coisas aí fora que vão fazer mal para mim e para você. Nós vamos mudar valores. Nós vamos tirar Deus do centro da nossa vida e vamos colocar nós no centro. O importante sou eu ser feliz. O importante é o meu prazer. O importante é eu. Sou eu no centro. Agora, quando eu entendo que Deus é o Criador, que Ele se preocupa comigo, que Ele tem o melhor para mim, e Ele está me ensinando, e Ele preparou meios para que isso chegue a mim e a você. Eu agora não faço mais uma oração somente pedindo as coisas para mim. Eu agora oro para as pessoas que estão com dificuldade. Eu sei que tem uma pessoa passando por tribulação, eu sei que tem pessoas sofrendo. Eu saio do eu e abro os meus olhos para as outras pessoas. Porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Deus tem preparado um lugar para mim e para você. E Ele vai usar pessoas para abençoar. Ele vai usar situações para nos mostrar os nossos erros. Ele vai colocar pessoas diferentes de mim e de você, para nós nos lixarmos uns aos outros e tirarmos as arestas, para que a graça de Deus seja comum entre nós. Amém? Meios de graça, que muitas vezes nós não damos valor. Meios de graça, que muitas vezes nós viramos as costas. Meios de graça, que muitas vezes nós trocamos por coisas banais. Meios de graça, que muitas vezes nós dizemos, eu não preciso. Eu oro em casa mesmo. Você deve orar em casa. Você deve ler a Bíblia em casa. Você deve meditar na Bíblia em casa. Mas você deve estar na congregação com os santos. Você deve fazer um louvor congregacional. Você deve estar aonde os santos estão. Adorar junto com os santos. Louvar junto com os santos. E é no meio de graça que Deus assim faz. Amém? Quero que você fique de pé, por favor.